capítulo de número 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Nós daremos um salto agora ao versículo de número 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Todos digam amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite sedentos para ouvir Tua voz. Revela, Senhor, o Teu querer. Revela a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, através da pregação desta palavra, Senhor. Não nos faça sair daqui sem antes, meu Pai, ouvir a Tua voz falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Bastante alegria, bem feliz. Essa palavra de hoje, eu me recordo há 8 anos atrás, quando nós começamos a fazer o trabalho aqui na Vale de Bênção, em Brasilândia, que Deus me deu essa revelação dessa palavra. Que Deus me fez entender que hoje é um dia profético. Fala para o teu irmão do lado: hoje é um dia profético. Fala para ele: Deus tem algo especial para você hoje. Amém? Eu não liberei as crianças, né? As crianças podem ir lá atrás, por favor. Vai ter escolinha agora. Pode ir lá. Glória a Deus. Então vamos começar novamente. Deus me deu essa palavra, e Deus me deu uma revelação tremenda em cima dessa palavra. E eu pude ver no livro do profeta Ageu como que Deus ele trabalha com o seu povo, como Deus ele é paciente e compassivo, como Deus ele é bom. Deus me deu essa palavra há 8 anos atrás, e o Senhor me deu esta revelação, que esse dia 21 do 7º mês é um dia de restauração, de recomeço. Quem crê assim, diga amém. Amém. E lendo a história do profeta Ageu, é um livro bem curto, nós temos apenas 2 capítulos, mas nós podemos tirar algumas lições importantíssimas para a nossa vida, para nós recomeçarmos. E como é difícil recomeçar, como é difícil você ter que refazer algo que um dia você já tinha feito. O livro do profeta Ageu vai falar da reconstrução, vai falar do recomeço de um povo que ficou no cativeiro por 70 anos, o cativeiro em Babilônia. Israel ficou por 70 anos escravizados. A cidade de Jerusalém estava toda destruída, queimada, as portas da cidade derrubadas, queimadas. A Bíblia fala que o templo estava destruído. No lugar daquele templo, agora só existia entulhos, só existia pedras. Não tinha mais aquela preciosidade do templo que Salomão tinha edificado. Quando você lê a palavra do Senhor, lá no 2º livro das crônicas, você vê que Salomão, quando ele construiu o templo, ele construiu aquele templo com o melhor material que existia naquela época. Ele constrói um templo usando madeiras importadas, madeiras nobres. Ele constrói aquele templo usando ouro, usando prata, usando mármore e pedras que naquela época eram caríssimas. Salomão edifica aquela casa, e era um lugar onde todos passavam na frente, olhavam aquela glória, e todos ficavam admirados. Então as nações vizinhas, elas passavam em Israel
E quando elas viam aquele templo, elas diziam: o Deus deste povo é um Deus forte, o Deus desse povo é um Deus poderoso, porque olha o templo que eles edificaram. Então, quando as nações, quando os outros povos passavam por Jerusalém e viam aquele templo lindo, eles ficavam pensando: olha, esse é o Deus verdadeiro. Mas agora, há exatos 520 anos antes de Cristo, Israel já não gozava da mesma glória, Israel já não era bonita como antes. O templo, que antes era um cartão postal da cidade de Jerusalém, agora aquele templo estava derrubado, e no lugar daquele templo existia um monte de entulhos. E agora as nações, os povos vizinhos, quando eles passavam em Jerusalém, eles diziam: o Deus deles abandonou a eles, o Deus que eles serviam é um Deus fraco, porque esse Deus não livrou eles de serem destruídos. O Deus que eles servem é um Deus mentiroso, porque o nome de Deus não é glorificado, o nome de Deus não é exaltado quando nós estamos em luta, em crise, passando por dificuldade nas nossas vidas. O nome de Deus não é exaltado quando nós passamos por essas situações. Pelo contrário, as pessoas, elas olham e elas julgam. As pessoas começam a pensar que o Deus que você serve não é um Deus poderoso, não é um Deus forte. Pelo contrário, é um Deus que se esquece do seu povo. Olha para quem está no seu lado, diga para essa pessoa: Deus não se esqueceu de você. Então a nação de Israel estava vivendo esse caos. Saíram do cativeiro e agora eles precisavam recomeçar. E a primeira situação que Ageu vivenciou naquela época era que o povo estava com um grande desinteresse. O povo estava desinteressado de reconstruir aquela cidade, de reconstruir aquele templo. Se você for ler o capítulo 1 desse livro do profeta Ageu, vai dizer que eles começaram, cada um, a edificar sua casa. Eles voltaram para a cidade e encontraram as suas casas destruídas, e eles começaram a trabalhar para construir aquelas casas, reconstruir. E o capítulo 1 vai dizer, a partir do versículo de número 4, o Senhor usando o profeta Ageu, dizendo: pega aí a sua Bíblia: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis, o que diz aí? Pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então a palavra de Deus para aquele povo era a seguinte: vocês estão invertendo as ordens, vocês não estão preocupados com a casa do Senhor, com o templo do Senhor, vocês estão mais preocupados com as suas casas. Isso o profeta Ageu dizendo. Cada um está preocupado em levantar sua casa, em fazer uma casa bonita, e colocar um estuque na casa, e o templo de Deus está ficando abandonado. A nação de Israel estava com as prioridades invertidas. O povo de Israel estava dando mais valor para os seus bens, para a sua casa, para o seu bem-estar, do que para as coisas de Deus. Eles olhavam para aquele templo todo derrubado, eles não tinham coragem de recomeçar. Eles preferiram começar pelas suas casas, eles preferiram começar por aquilo que era mais fácil, e o templo foi ficando de lado. E isso é muito sério, porque quando a pessoa ela começa a deixar as coisas de Deus de lado, quando ela começa a valorizar mais as outras coisas do que aquilo que o Senhor disse que deve ser a prioridade, ela começa a viver um roubo na vida dela. O
o povo estava semeando, o povo estava trabalhando para recomeçar. Só que nada estava dando certo. O povo estava trabalhando forçado e o dinheiro não dava para nada. Ou seja, o adversário estava agindo na vida deles. E isso tem acontecido com muita gente. O adversário está agindo na vida. O adversário está roubando. Sabe por quê? Porque você inverteu as prioridades. Mais importante são as coisas da vida do que as coisas do Senhor. Quer um conselho de Deus nessa noite? Ponha Deus como prioridade, coloque o Senhor como o Senhor da tua vida, e as demais coisas elas serão acrescentadas em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor e aplaudir o nome de Deus nessa noite? Mais fortes palmas para Deus. Então Ageu percebeu tudo aquilo. E ele começou a perceber que as pessoas estavam desinteressadas. E não só isso, elas estavam sem coragem. As pessoas estavam desanimadas. E o desânimo é algo terrível, queridos. Porque o desânimo impede a pessoa dela viver o melhor de Deus na vida dela. Fala para o teu irmão do lado, não aceita o desânimo na tua vida. Vê se ele está com cara desanimado, irmãos. Se ele estiver com cara desanimado, belisca ele, dá uma animada aí, por favor. Vê se ele está vivo aí, irmãos. Vê se seu irmão está vivo. Amém? Se ele não estiver vivo, dá um sinal que a gente já leva ele embora. Amém? Eles estavam sem coragem. Porque eles olhavam para aquele tempo. Eles só viam os entulhos. Eles começaram a pensar: isso aqui vai dar muito trabalho. Eles lembravam daquele templo que Salomão tinha edificado. Eles ficavam olhando para trás. E quando eles olhavam para trás, eles diziam: nós não temos condição de fazer uma nova casa para Deus. Nós não temos condição para isso. Então agora Ageu, ele precisava, junto com o profeta Zacarias, que eram contemporâneos, eles precisavam levar ânimo para as pessoas. Eles precisavam fazer com que as pessoas entendessem que quando você começa a fazer algo para Deus, que quando você começa a fazer uma obra para o Senhor, quando você começa a andar na presença do Senhor, Deus ele começa a abrir os caminhos na tua vida. Eu quero nessa noite profetizar que Deus vai abrir um caminho na sua vida. Deus nessa noite, Ele vai trazer uma direção nova para a tua vida. Hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite. Fecha os teus olhos, pega a sua mão para o céu. Hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite. Foi para justamente abrir a tua mente. Foi para justamente trazer uma direção para a tua vida. E eu profetizo que o Senhor fará algo novo em nome de Jesus. Aplaude o Senhor nessa noite. Aleluia.